Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre, seja bem-vindo ao canal do Zero. No vídeo passado, codificamos o treinamento da nossa rede para o dataset Minish. Fizemos uma rede mais complexa, com mais neurônios, mais entradas, mais saídas, mais neurônios na camada intermediária. E neste vídeo, a gente vai completar o código codificando a parte do teste de desempenho da nossa rede. No treino, a gente utilizou o dataset de treino do Minish. No teste, nós vamos utilizar o dataset de teste. Ao término da codificação, nós vamos testar o treinamento e a performance da rede de uma vez só. Vamos nessa! Bom, antes de a gente começar, eu fiz algumas pequenas correções aqui no código e eu vou apontar aqui quais foram essas correções, tá? Primeiro é o seguinte, ó, o YHAT, ele não é uma matriz, tá? A gente tinha declarado o YHAT como uma matriz e estava alocando com o malloc matrix. Por que o YHAT não é uma matriz? Porque o YHAT vão ser as saídas preditas para cada amostra, tá? Então, as saídas preditas para cada amostra são um vetor de saída da rede, ou seja, ele é do tamanho da camada de saída da nossa rede, tá? Ou seja, para cada elemento desse vetor, eu tenho uma resposta da minha rede, uma resposta do neurônio correspondente àquele dígito, tá? Então, são 10 dígitos, portanto, são 10 elementos nesse vetor. Outra coisa que a gente fez, que a gente corrigiu aqui, foi isso aqui. Bom, a minha entrada normalizada é a minha entrada das amostras dividido por 255. O que é que eu estava fazendo antes? Eu estava fazendo isso aqui, ó. A gente estava colocando um barra igual, ou seja, eu estava dizendo que a minha entrada normalizada é a própria entrada normalizada dividida por 255. Só que a entrada normalizada não tem nada dentro, tá? Então isso aí ia dar problema no treinamento, certo? Ok. Que mais que foi feito aqui, né? Como correção. Aqui foi erro de sintaxe mesmo, tá? Ao invés de eu colocar o cast como o int32 asterisco, eu coloquei o cast como o int32. Que mais que teve aqui de correção? Se eu não me engano, aqui estava image, eu coloquei images, se eu não me engano, tá? E onde mais que teve outro probleminha aqui? Na linha 71, eu estava colocando shuffle, shuffle, certo? Na linha, são pequenos erros, tá? Na linha 80, eu coloquei barra B no lugar, no printf, né? Eu botei barra B no lugar de barra N, já corrigi aqui também. Na linha 54, não, já resolvi isso aqui, tá? Na linha 59, bom, foi aquilo que eu tinha explicado para vocês também, tá? Ok, que mais que está faltando aqui? Pronto. E no arquivo neuralnet.c, no arquivo neuralnet.c, também teve uma modificaçãozinha aqui que foi o seguinte. Ali na inicialização da rede, tá? Eu tinha, para fazer o teste da função relu, a gente tinha inicializado o bias com, se eu não me engano, -1. Onde é que está a inicialização? Aqui, ó. A gente tinha inicializado o bias com 0.1, se eu não me engano, ou -0.1, alguma coisa desse tipo, tá?
E aí eu voltei para que o bias fosse inicializado de forma randômica entre menos 0.1 a 0.1. Tá? Bom, então foram essas alterações. Agora vamos escrever o código do teste de desempenho da nossa rede. E feito isso, a gente treina e vamos ver, ou a gente roda o treinamento e o teste e vamos ver se ele está com um percentual bom de acerto, tá? Então vamos para o mlp.c. Ok, vamos lá. Bom, o código de teste, ele é parecido com o código inicialmente, né? Com o código de treino. Obviamente que a gente não vai usar o train para treinar a rede, mas a gente vai carregar aqui os conjuntos de entrada, os conjuntos de saída das amostras, só que as amostras, obviamente, elas vão ser agora as amostras de treino, ou de teste, e não de treino, tá? Então vamos copiar isso aqui, ó. Vamos copiar isso daqui, porque a gente vai reaproveitar o código aqui, tá? Ok. Só que agora, ó, nós vamos trabalhar com o teste. O arquivo de teste, ele é T10K. Por que T10K? T de teste, 10K de 10.000. Agora temos 10.000 amostras, tá? Então a gente só vai substituir o train por T10K, tá? Ok, que mais? Aqui a gente está fazendo a conversão do nosso do padrão do Minish, né? De imagens para as entradas das amostras de teste e do padrão labels para as saídas das amostras de teste. Ok. Próximo passo agora é a gente vai agora normalizar as nossas entradas. Então, mesma coisa que a gente já fez, né? Então, vamos reaproveitar o código aqui. Nós vamos normalizar as nossas entradas. Então, vamos lá. Pronto. E no que consiste, agora a nossa rede está treinada, tá? Então, no que consiste a gente testar a performance da nossa rede? Consiste em a gente fazer o seguinte: a gente vai fazer um loop, a gente vai fazer um loop na nossa rede, ou melhor dizendo, nas nossas amostras, tá? Vai dar o feed forward da rede para calcular a saída predita, ou seja, o meu y-hat agora vai agora ser a saída predita da rede já testada, treinada, melhor dizendo, tá? E aí, ó, com a saída treinada, a gente agora vai verificar se, de acordo com o dataset de teste, ela está respondendo corretamente, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer um loop. E são 10.000 imagens, tá? Então, vamos fazer um loop sobre as 10.000 imagens. Então, vamos lá. A gente podia botar assim, né? Vamos ponto sample size. A gente sabe que no Minist é 10.000 imagens, mas vai que a gente treine depois outro arquivo Minist que tenha mais amostras, né? Então não custa nada a gente trabalhar com a informação da quantidade de amostras que o próprio dataset nos dá. Ok. E agora aqui, ó, o que, é que a gente vai fazer? Vamos calcular a saída predita com feed forward da rede. A gente vai passar a net, a gente vai passar o xn e mais... Aliás, não. E o xni, né? Para calcular a saída predita para cada amostra i das nossas entradas, tá? Ok. Agora é o seguinte, ó. O que a gente vai ter que fazer? Vamos lá.
Lembre o seguinte, que nossa saída ela tem 10 valores, tá? Cada valor é a probabilidade, tá, de ser um dígito, ok? Então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, que na primeira saída aqui, ó, eu tenho aqui as saídas aqui da minha rede. Vamos fazer um desenhozinho aqui, ó, mais ou menos. Espera aí, só um segundinho. Vamos imaginar o seguinte, ó. Aqui eu tenho as saídas. Primeira saída da rede. Primeira saída. Primeira saída ela pode dar o quê? 0,7. A probabilidade de ser o dígito 0 é 0,7. Segundo neurônio de saída. Eu estou desenhando o neurônio como se fosse essa letrinha O aqui, tá? Segundo neurônio de saída. Deu 0,1. Terceiro neurônio de saída. Deu 0,4. Quarto neurônio. Deu 0,3. Quinto neurônio. Deu 0,2. Sexto neurônio. Deu 0,9. Sétimo neurônio. Deu 0,4. Oitavo deu 0,2. Nono deu 0,1. E décimo deu 0,1. Ou seja, nesse exemplo aqui, quem seria o dígito predito? Aquele de maior probabilidade. Seria esse aqui. Certo? Então, se minhas saídas aqui, isso aqui é o meu y hat para cada amostra. Tá? Então, primeira amostra que eu treinei. Primeira amostra que eu testei, as saídas do meu y hat deram essa. Certo? Então, significa que a rede detectou como o dígito mais provável dessa amostra o dígito 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é isso? 0, 1, 2, 3, 4. Não. 0, 1, 2, 3, 4, 5. O dígito 5. Por quê? Ela está dizendo que é 90% de chance de ser o dígito 5. Tá? Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que verificar qual é o que tem maior saída, a saída de maior valor, certo? E dizer qual é o label pertencente a essa saída de maior valor, ok? Então, se a saída de maior valor foi a primeira, o label é 0. Se a saída de maior valor é a segunda, o label é 1. E assim sucessivamente, tá? Então, vamos lá. Vamos apagar esse cara aqui e vamos fazer isso, né? Ok. Bom, a gente vai dizer o seguinte, ó. Vamos criar uma variável aqui, ó. Vamos chamar de maxprob, máxima probabilidade, certo? E vamos dizer que a máxima probabilidade é o y hat 0. Inicialmente eu estou assumindo que a máxima probabilidade é do dígito 0, ok? E aí, ó, eu vou ver se essa máxima probabilidade não são outros dígitos, não é outro dígito, né? Então a gente vai fazer um for aqui. E aqui, ó, eu vou dizer qual é o label predito, né? Float, não, o int8 t digipred, o dígito predito. Ou melhor, né? Vamos chamar de label pred. O label predito. O label predito inicialmente é o label 0. Ok? Se a máxima probabilidade é a probabilidade do primeiro neurônio, inicialmente o label predito é o label 0. Ok? Aí aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos percorrer as outras saídas e ver se eu vou encontrar uma probabilidade maior do que essa de cá, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai percorrer de 1 agora, ó, a net.nout, né? K mais mais. E aqui
a gente vai lá, né? If max, max, a gente pode botar, vamos fazer isso aqui, vamos dizer que max prob max prob aí eu vou perguntar aqui, y hatch de K é maior que max prob? Se for, max prob passa a ser a y hatch de K. Caso contrário, ele continua sendo max prob. Pronto, melhor do que fazer um if, né? Ok, beleza? Só que aí tem um detalhe. Não, a gente vai ter que fazer um... Não, nesse caso aqui, como eu vou ter que fazer duas operações, vamos fazer o if mesmo, né? If y hatch de K for maior que max prob, é que eu tenho que fazer duas coisas aqui, né? Primeiro eu vou fazer que max prob é igual a y hatch de K, e eu vou dizer aqui o mais importante, tá? Que o label predito, label pred é o K. É isso que interessa, por quê? Porque, na verdade, o nosso conjunto de teste, né? Ele vai nos dar o label como saída. Então, a gente tem que checar se um label é igual ao outro, tá? Ok. E mais? Na verdade, a gente poderia testar diretamente aqui no Y, tá? Mas eu acho que a gente nem vai precisar disso aqui. Vamos ver, tá? Acho que a gente nem vai precisar converter esse Y aqui, que eu acho que a gente não vai usar ele. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, tá? Bom, isso aqui não tem mais. Ok. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu aqui vou declarar uma variável. Então aqui já é o teste, né? Vamos botar um label aqui, ó. Teste, né? Vamos criar uma variável aqui, ó. Vamos chamar esse cara de hit. Hit pode ser considerado o número de acertos, tá? Hits inicialmente é 0. Toda vez que ele acertar, a gente vai incrementando esse hits aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, tá? Então, a gente calculou a saída da rede treinada, tá? Verificamos quem é a maior probabilidade de saída predita, ok? Calculamos o label dessa maior probabilidade. E agora, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó. O que a gente vai fazer aqui agora, tá? Então, depois que a gente calcula a probabilidade, a gente vai fazer uma coisa bem simplesinha aqui, que é fazer um if aqui, ó. Aqui. If, agora, ó, labels e for igual a label pred, ele acertou. Ok? Então, o que a gente faz? A gente vem aqui, coloca aqui, ó, hits mais. Ok? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos imprimir aqui as informações do nosso teste, tá? Primeiro é o seguinte, ó, o dígito predito, vamos imprimir o dígito predito, ele é um percentual de, ok? Depois, ó, vamos imprimir o dígito correto, que também é um percentual de. Que mais que a gente vai imprimir? O percentual de acerto, tá? Vou botar um maiúsculo aqui, né? Percentual de acerto.
O percentual de acerto é float. Vou botar com 2 casas decimais. Só isso, né? Acho que aqui tá bom. E aqui é o seguinte, ó. O dígito predito é o label pred, tá certo? É o label pred. O dígito correto é o labels.labels e é isso que a gente está percorrendo, né? E o percentual de acerto nada mais nada menos é que a quantidade já testada, né? É o próprio i, ok? É o hits, quantidade de acerto. Vamos lá. Hits, quantidade de acerto. Esse hits ele é inteiro, então eu tenho que converter para float. É hits dividido pela quantidade já testada, que é o i, não é isso? Também vamos converter aqui para float. Float dividido por i. E como eu quero percentual, vou multiplicar por 100. Certo? Então aqui a gente vai ter o percentual de acerto. Ok. É dividido por i mais 1, porque com i começa com 0, né? E o 0 já foi uma amostra testada. Então, i mais 1. Beleza. Pronto. Acho que aqui já dá para a gente rodar o nosso código. Então, quando a gente rodar o nosso código agora aqui, ó, ele vai treinar a nossa rede, tá? E vai testar a nossa rede. Outra coisa seguinte, que é interessante a gente fazer aqui é o seguinte, ó. Vamos lá. Aqui eu estou colocando a quantidade de épocas, tá? E aqui eu estou colocando a quantidade de batch, né? O tamanho do nosso batch. Vamos colocar isso aqui como uma informação, como uma constante, tá, gente? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos botar no neuralnet.h, neuralnet.h. Vamos definir aqui, ó, essas duas constantes, né? Define epochs, que são o número de épocas. Eu vou botar inicialmente 20, tá? Já é suficiente para a gente ter um bom desempenho da nossa rede treinada com essa quantidade de épocas. Lembrando, ó, que quando a gente treina 20 épocas aqui, como a gente está trabalhando com batch, são a quantidade de treinamento é o número de épocas multiplicado pelo número de batches que a gente tem, né? O tamanho do batch é 64, a gente tem mais ou menos 937 batch, porque a gente está trabalhando com 60 mil amostras de treino, tá? Então é como se a gente estivesse treinando 20 vezes 937. Então dá uma boa quantidade de treinamento. Então o nosso batch size aqui, vou chamar de batch, ele é 64. Beleza. Então vamos chamar de novo o mlp.c. E aqui a gente vai substituir. Aqui vamos ver onde é que tem aqui, né? Onde é que tem essa informação da quantidade de batches aqui, ó. Vamos lá. Aqui. Batch. Aqui é épocas. Que mais? Aqui é batch também. Batch e batch. Ok. Então agora, se a gente quiser alterar o número de épocas e alterar o tamanho do batch, a gente só vai lá no define. Aqui também, tá?
Compute cost. Bet. Mais alguma coisa? Aqui. Não usamos referência a bet nem ao épocas, né? Vocês só no treinamento. Ok, galera. Então, acho que a gente agora já está preparado para rodar aqui, tá? Ó, vamos lá. Cada época, são 937 treinos, ele leva aproximadamente 1 minuto. Ele leva aproximadamente 1 minuto e meio, tá? Então, se eu for deixar rodando aqui 1 minuto e meio vezes 20, vai levar aí uns 30 minutos, tá? Então, eu vou acelerar o vídeo, certo? Então, o que você vai estar vendo aqui, provavelmente vai estar numa aceleração de 10 vezes ou mais, tá? Para que a gente não precise levar esse tempo todo aqui no vídeo mostrando o treinamento, certo? E na hora de testar, eu reduzo a velocidade do vídeo, certo? Então vamos compilar aqui. Aconteceu algum erro, a gente esqueceu alguma bobagemzinha aqui, né? Esqueci do aspas aqui, lá no nosso no 116. Opa, tem alguma coisa aqui. Esqueci. Aqui não tem. Aqui não tem. Maluquice essa aqui. Aqui não tem barra N, né? Que loucura. Barra N aqui. Não sei onde que eu encontrei. Onde é que eu vi esse barra N. Vamos lá. Redefinition of Y. Claro. Eu não tenho que declarar o Y de novo, não, né? Isso aqui já foi declarado. Tenho que apenas usá-lo, sobrescrevê-lo, digamos assim, né? Pronto, compilou, certo? Então agora, ó, vamos acelerar, vamos rodar aqui o nosso treinamento e teste com o vídeo acelerado, tá? Então vamos lá. Veja que o custo começa com 0,21 e a cada época eu vou imprimindo o custo e ele vai estar reduzindo, tá? Bom, já estamos na última época aqui do nosso treinamento. Veja que o custo caiu para 0,018, começou com 0,27, se eu não me engano. E agora vamos começar aí, né, a testar o desempenho da nossa rede. Bom, agora a rede já começou a testar o desempenho. Tá por volta de 87% aqui, tá? Vamos ver aonde é que ela vai chegar, tá? Tá por volta de 87% de acerto, né? Vamos ver se ela aumenta um pouco mais aí. Dá pra gente alcançar um desempenho melhor, tá? Já caiu, já foi para 88, tá? Dá pra gente alcançar um desempenho melhor se a gente colocar se a gente treinar com mais épocas, tá? Ela está percorrendo todos os 10 mil testes, né? 10 mil amostras de testes. Quando parar aí, vamos ver qual vai ser. Já caiu, subiu para 90% aí. Vamos ver onde é que ele vai parar, né? Pronto, acabou
Então veja que ele errou 10%, né? Um pouco menos de 10%, acertou 90%, tá? Se a gente colocar umas 50 épocas, ele vai para 93, 94% de acerto. Ok? Bom, pessoal, então a gente vamos acabar o vídeo por aqui, tá? E agora com a nossa rede treinada, no próximo vídeo, a gente já vai começar a desenvolver o tão sonhado aplicativo, um aplicativo gráfico, onde a gente vai desenhar um dígito na mão, né, utilizando o mouse, e a nossa rede neural treinada, ela vai predizer que dígito é aquele, tá? Essa mesma rede aqui que a gente acabou de treinar, tá? A gente vai desenvolver juntos uma função na biblioteca úteis que vai salvar os pesos da rede. Para quê? Para que depois de treinado, basta a gente carregar esses pesos, alimentar a rede com esses pesos, que aí a gente recupera a rede treinada, sem precisar treinar novamente, certo? Então, porque o que, que acontece? O que é uma rede treinada? É a gente ter os pesos que façam a predição de forma eficiente do modelo de aprendizagem que a gente treinou para a nossa rede, certo? Então a gente vai criar essa função que salva os pesos e que carrega os pesos para uma rede recém-criada. E a gente não precisa estar treinando a rede toda vez que a gente for utilizar, certo? Então, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.